algumas imagens aí que ilustram isso. Sistema episcopal, sistema presbiteriano. Aí você tem esta nomenclatura, né, onde adota essa questão aqui de sistema presbiteriano, onde há um sistema de representatividade, tá? Eu até citei aí o entrelaçamento entre igreja e Estado, né, na questão de Calvino, mas há um desenvolvimento onde você terá, posteriormente haverá a separação entre igreja e Estado, de fato, né? Isso não permanecerá para sempre, isso será posteriormente alterado, mas o sistema que permanece ali, advindo da reforma calvinista, dando sequência através do presbiterianismo, é um sistema de representatividade. Então você tem a eleição de um grupo que representa a igreja, tá? Então você tem uma eleição indireta, vamos dizer assim, né? Então você tem a eleição desses representantes e esses representantes vão gerir situações importantes da vida da igreja. Antes eles tinham autoridade para gerir até questões do Estado, devido ao entrelaçamento que havia entre igreja e Estado. Posteriormente, eles ficarão somente envolvidos com as questões da igreja, tá? Então esta forma de governo presbiteriano é uma forma de governo de representação. Então você vai eleger alguns, então alguns representantes, algumas lideranças, eles vão representar a igreja de modo geral e vão presidir sobre situações, sobre questões importantes para a vida de toda a igreja, tá? Então é uma eleição por representação. Aqueles que estão à frente, né, desse grupo de líderes representam a maioria, representam a igreja de modo geral. Aí cita aí, por exemplo, o consistório, né, que era um grupo que reunia essas grandes lideranças que deliberavam, que tomavam a decisão. Aí eles vão discutir, vão votar, vão deliberar, vão apresentar propostas e tal, será acatado, rejeitado, mas eles vão decidir e a decisão deles vincula, né, a decisão deles vai ser acatada pela igreja na sua maioria. Então você tem esta representação. De certa forma, a Assembleia de Deus ela segue esse sistema aqui, que você tem aí os chamados convencionais, né? Então aquelas pessoas que chegam a credencial de pastor, tá certo? Chegam ao nível hierárquico de pastor, eles se cadastrarem, se mantiverem seu cadastro em ativa, pagando, né, pagando as taxas, desculpe, estão pagando as taxas devidas, eles mantêm ativo o seu cadastro e eles podem, né, na época de eleição, ter um voto. Então eles vão ali, vão votar, escolher quem será o presidente da convenção geral e vão aí, a partir da eleição desse presidente, estabelecer toda uma mesa diretora e essa mesa diretora vai presidir sobre as questões importantes da igreja, questões financeiras, né, estratégicas, doutrinárias. Então vai decidir sobre todas essas questões aí, né, aquelas pessoas que estão ali ligadas dentro dessa convenção. A convenção geral, o seu presidente e a mesa diretora, tá? Inclusive esse presidente pode vir a ser removido por essa mesa diretora caso venha trazer algum escândalo. Então você tem essa situação na qual, na situação de um episcopo, né, de um sistema episcopal, isso não é nem pensado, né? Então o cara que detém o poder total, centralizador, isso pode ser visto em relação a algumas igrejas aí que a gente vê na mídia, onde o próprio líder cai num escândalo terrível e não deixa de ser líder da igreja. É como se a igreja pertencesse a ele. Então a gente vê essa situação desse governo episcopal aí em algumas igrejas pentecostais, neopentecostais, tá? Em que mesmo o líder cometendo um pecado terrível ou um erro, né, natureza mais administrativa, tá certo? Ou alguma coisa junto a questões fiscais, um escândalo. Ele comete um escândalo e segue na liderança. Ninguém o tira. Aí você vê manifestações desse sistema episcopal, que está muito centralizado. Então aqueles que estão abaixo dele
podem aconselhá-lo, mas não conseguem removê-lo, não conseguem tirá-lo dali. Enquanto que no sistema de representação você tem abaixo de si uma mesa diretora, tá certo? Você tem ali todo um grupo de pessoas que participam, né, das decisões e que podem vir a votar e retirar você do poder se você cometer um erro gravíssimo, tá? Então o sistema presbiteriano, o sistema de representatividade, e o sistema congregacional já é um sistema, vamos dizer assim, plenamente democrático. Quando eu digo que ele é plenamente democrático, não necessariamente isso é bom. A democracia é boa? Sim. Mas sempre, em todo aspecto, ela é boa? Não, ela tem defeitos. Como apontou Aristóteles, o defeito da democracia é a demagogia. E o que é a demagogia? É exatamente a atitude na qual a pessoa, valendo-se do sistema democrático, ele ganha a massa com promessas, tá? Então, uma vez que é uma democracia plena, vamos dizer assim, aqui em sistema congregacional, onde todos da congregação local votam. Então, por exemplo, nas igrejas batistas, igrejas congregacionais, cada igreja, cada congregação, ela é responsável por si mesma. Então, ela não tem esta, não é remetida a uma administração central, tá? Que centralize aí diversas igrejas. Cada igreja é responsável por si mesma, tá? Então, o grupo daquela igreja vota por tudo para escolher quem será a liderança, quem será o pastor, quem serão os presbíteros, quem serão os diáconos, os trabalhos que serão feitos, tudo é votado e votado por todos, tá? E aí, dentro dessa situação na qual todos votam, a demagogia pode imperar. Porque se a pessoa consegue, ela tem talento, ela é uma boa oradora, ela é simpática, ela é carismática e ela consegue ganhar a massa para si, independentemente dela ter ou não uma comunhão com Deus verdadeira, tá certo? Se ela for carismática, ela consegue ganhar a massa e ela, uma vez que ganhou a massa, ela se mantém no poder. Então você tem esse risco, é um risco real, tá certo? Dentro desse sistema democrático. Mas por outro lado, é interessante porque as pessoas de fato têm voz, tá? Então a igreja ela se submete a esse sistema onde tudo é votado e votado por todos, tá? E cada igreja é independente em si mesma. Então cada uma gere a si mesma, administra a si mesma, tá? Então basicamente isso aí é o sistema congregacional, tá? Sistema congregacional. Você vê que na nossa igreja ela não passa por um sistema desse, né? Alguém pode ficar em dúvida, nossa, mas será que a gente também não está próximo disso aí? E é só você se lembrar de que para que lideranças fossem escolhidas e trazidas para administrar, para gerir determinado setor ou estar em determinada congregação, isso não passou por você, né? Isso é colocado e aí você acata e você recebe. Então é eleito, né, um pastor, tá certo? Para a convenção geral. Depois da convenção geral vem as convenções locais, né? Dessas convenções locais vem os pastores dentro dos seus setores. E aí cada pastor que é colocado dentro desse setor, que não foi você que colocou, foi alguém de cima das convenções, tá? Vai colocar esses pastores setoriais, e o pastor setorial vai eleger dentre os pastores daquele setor quem serão os pastores que estarão à frente das congregações, né? Os dirigentes. Dirigentes estes que podem ser um pastor, pode ser um evangelista, pode ser um presbítero, ok? Então os pastores que estarão ali ou os dirigentes das igrejas locais. E isso é feito sem que necessariamente você interfira. Então isso é feito a partir de uma liderança que está acima, tá certo? Que foi em determinado eleita por pessoas que estão ligadas à convenção, estão ali a partir da hierarquia, nível hierárquico pastoral, pagam as taxas, estão dentro da convenção, ok? Uma vez dentro da convenção, eles têm a oportunidade de votar em determinado momento pelo líder da convenção geral. A partir do voto da convenção geral e da eleição dos integrantes da mesa diretora, dali para baixo a ordem vem a partir deles. Então é uma representatividade. Aquele
pastor da convenção geral, junto com aqueles integrantes da mesa diretora, vão presidir sobre toda a administração eclesiástica. Então é representatividade. Não é centralizado como episcopal, tá certo? Mas não é democrático como um congregacional. Já no congregacional você vai ter lá toda a igreja votando em relação a todas as pessoas que estarão lidando com a administração da igreja. Alguns podem entender que isso é maravilhoso, mas não necessariamente. Principalmente olhando para o risco da demagogia, tá? Monárquico é aquilo que a gente já esteve explicando. O governo centralizado e democrático é aquilo que a gente viu em relação ao congregacional aqui na página 62. Na página 63, você tem a administração eclesiástica, tá? Origem da administração eclesiástica, então ele parte do ponto 1, da afirmação bíblica de ser Cristo cabeça da igreja, tá? Então olhamos para a igreja de Cristo e já tratamos com relação a essa questão de que quando falamos de igreja, estamos falando principalmente daqueles que estão ligados ao corpo de Cristo, tá certo? Que são salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus, mas temos a plena consciência de que no meio destes há uma certa mistura de pessoas que estão ali por adesão e não por conversão. Mas quando olhamos para as questões ligadas à palavra de Deus, sempre contamos com aqueles que são salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus. E em muitas situações temos que tolerar aqueles que estão ali apenas por adesão. Mas temos que seguir adiante, tá certo? Pregando, evangelizando e administrando a igreja de Cristo da melhor forma possível. Então a gente vê de cima para baixo, o cabeça é Cristo, o cabeça de todo o corpo. Aquele que está ligado a Cristo é membro do corpo. E cada membro do corpo vai atuar dentro da sua função. E para que ele atue bem dentro da sua função, é necessário gestão. E para essa gestão é dado uma liderança. Então essa liderança tem um nível hierárquico, ok? Então esse nível hierárquico é nível de responsabilidade, porque em relação a todos eles, são chamados ministros. E ministro é servo. Estão ali para servir. Então, quando é dito com relação a nível hierárquico, não estamos falando de valor intrínseco, de que aquela pessoa está no nível hierárquico acima da outra porque ele tem um valor intrínseco maior do que aquela outra, mas sim porque ele tem responsabilidades sobre ela. É nesse nível, é nessa lógica. Ele tem poder de mando, ele tem poder de coordenação, ele tem poder de delegar. Por quê? Porque ele tem mais responsabilidade sobre todas aquelas a quem ele preside, sobre todas aquelas a quem ele lidera. Não é que ele é melhor do que elas, ele não é. Só que Deus proporcionou que ele viesse a chegar naquele nível, que viesse a chegar naquele cargo, a fim de que ele exercesse responsabilidade sobre os demais. Cristo disse: quem quiser ser o maior entre vós, seja o vosso servo. Então eu encaro isso de uma forma positiva. Se você quiser crescer no reino de Deus, sirva, tem que servir. Então aqueles que estão no nível hierárquico que lhes dá autoridade de mando, de delegação, de delegar funções e tarefas, ele tem responsabilidade sobre aqueles a quem ele preside, diante de Deus, como Pedro falou, sobre entregar a igreja de Cristo com uma noiva pura, né, uma noiva ataviada, né, enfeitada, uma noiva que de fato está preparada. Paulo também vai por esse viés de falar sobre a responsabilidade sobre a noiva do Cordeiro, que é a igreja, ok? Então é nesse sentido, no sentido de ter responsabilidade sobre os demais. Então Cristo vai capacitar pessoas, vai trabalhar com essas pessoas ao longo do seu histórico de vida, para que eles venham a ter cada vez mais capacidade para estar assumindo responsabilidade sobre as demais pessoas. No sentido de aconselhá-las, no sentido de suportá-las, no sentido de ajudá-las, no sentido de cooperar com elas, no sentido de trazer a palavra de Deus sobre a vida delas, ministrar-lhes a palavra de Deus, ok? Então é nesse sentido. Quando Cristo subiu ao céu, concedeu certos dons à sua igreja. E esses dons são essas pessoas, tá? Ele cita aqui
pois através do Novo Testamento vemos na forma do apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Então cita aqui esses dons que Cristo conferiu à igreja. O dom do apostolado, independentemente de pessoas que não compreendem, tá certo? A maneira como o Novo Testamento lida com isso, e ficam por aí tentando arrumar carteirinha de apóstolo, ok? Pensando que isso lhe confere poder acima de pastores, presbíteros. Então, querendo essa sanha de poder, né? Essa sanha de estar acima, né, dos outros. Mas, na verdade, quando olhamos sempre para o exercício do apostolado, vemos alguém que se encarrega de alargar as fronteiras do reino de Deus, de pegar o evangelho de Cristo Jesus, a mensagem de boas novas, e levá-lo para o lugar onde ele não era ainda proclamado, onde não havia outro, como Paulo disse, que não pregou aonde o evangelho já houvesse sido anunciado, exatamente porque ele é um apóstolo. Ele exerceu o apostolado de uma forma excelente, então ele sempre buscava alcançar lugares que ainda não haviam sido alcançados por outros, para plantar ali a igreja de Cristo Jesus. Então veja aí o exercício do apostolado. Então, nesse sentido, os apóstolos estão presentes ainda hoje, porque existem pessoas que exercem o apostolado. Eles não estão nem aí para conseguir carteirinha de apóstolo, eles não se preocupam com títulos, mas eles exercem o apostolado. Eles exercem como um missionário, como um pastor, como um evangelista, ok? Como uma pessoa que está servindo a Cristo Jesus em espírito e em verdade, independentemente de títulos, ok? Mas ele está exercendo o apostolado, está levando o evangelho a um lugar onde o evangelho ainda não havia sido pregado e plantando ali uma igreja, tá? Então, o exercício do apostolado é um dom que Cristo deixa para a igreja. O profeta, aquele que está em comunhão íntima com Deus, e o Senhor comunica-se conosco através dele, na instrumentalidade deste homem e desta mulher de Deus, ok? Então, é uma pessoa que está em íntima comunhão com Deus, e Deus utiliza-se dele ou dela para falar diretamente à congregação ou a uma pessoa individualmente, trazendo revelação da parte de Deus para nós, tá? Revelação essa que não equipara-se ao cânon, porque o cânon é uma revelação divina fixa para toda a cristandade. Então é o suficiente para que toda a cristandade viesse a ter um contato direto com a palavra de Deus. Então aquilo é cânon, que foi fechado na época do apóstolo João. Essa revelação é a revelação direta de Deus para situações corriqueiras da nossa vida, situações diversas da igreja e dos cristãos de forma individual, tá? É uma revelação para esse cristão, é uma revelação para essa congregação, uma revelação trazida sobre situações da nossa realidade. Os evangelistas, aqueles que se encarregam de levar a mensagem do evangelho, tá certo? Onde estão. Então você tem a igreja plantada em determinado lugar, e aqueles que continuam a tarefa de comunicar a mensagem do evangelho no contexto em que estão plantados, tá? Então você tem aí a importante tarefa do evangelista, sempre fazendo a congregação ir adiante, crescer, nunca retroagir, nunca retroceder, sempre aumentar, ok? O pastor, aquele que vai administrar as ovelhas de Cristo. O mestre, aquele que vai comunicar a verdade da palavra de Deus de uma forma integral e sistemática, ok? De uma forma didática. O ponto 3, as palavras pastor, bispo e presbítero têm o mesmo significado quanto ao cargo. Veja, são palavras diferentes, mas o exercício é o mesmo. A palavra pastor é a tradução do vocábulo grego que significa supervisor. Pastor no original é alguém que conduz e alimenta as ovelhas. Ao ministro da casa de Deus não basta ser intelectual capacitado para o exercício do ministério cristão. É imprescindível que ele seja revestido do poder do Espírito. Então ele vai trabalhar intercambiavelmente com essas palavras, mas a função que eles exercem é muito aproximada. Tá certo? A função que eles exercem é a mesma. O presbítero, tá certo? Que trazendo ele do grego, né, ele coloca aqui como supervisor, né, dentro das possibilidades aí do campo semântico para essa palavra, né, presbítero ou bispo. Mas é sabido que do grego você tem uma referência a ancião, tá?
na aplicação que é dada, por exemplo, dentro do contexto no qual esse termo foi utilizado por uma comunidade judaica. Dentro da comunidade judaica, no contexto das sinagogas, você tinha ali os presbíteros ou anciãos, né, as pessoas que estavam ali com responsabilidade sobre o ensino da Torá dentro daquela sinagoga, dentro daquela comunidade judaica. Mas a aplicação, tá, do termo, independentemente de falar acerca de faixa etária, ele está muito mais relacionado a trabalho, a serviço, a desempenho de função, tá? Então, tanto o pastor, que é um supervisor daquelas almas, a pessoa que cuida daquele rebanho, que não é dele, é de Cristo, mas ele supervisiona, ele cuida, tá certo? Ele administra, ele protege. Também o presbítero será alguém responsabilizado por isso, que trará o ensino à igreja, tá? Então, em nível hierárquico, nós conhecemos hoje como sendo o pastor, tá? Posteriormente, o presbítero, e abaixo do presbítero, lidando agora com funções de um âmbito muito mais prático, os diáconos, tá? Então, isso com relação ao nível de responsabilidade e não a um valor intrínseco, como se o pastor valesse mais que o presbítero, como se o presbítero valesse mais que o diácono, porque diante de Cristo são todos um só. Diante de Cristo são todos membros do seu corpo, são todos ovelhas do seu pasto, tá certo? Então não há este nível de valor que coloque um acima do outro, mas há o nível de responsabilidade que diga que este é responsável por aquele e aquele é responsável pelo outro. Então é nesse nível de relacionamento que devem ser entendidos a responsabilidade do pastor sobre a igreja de modo geral, a responsabilidade do presbítero ao lado do pastor, cuidando dessa igreja local, e a responsabilidade do diácono, cuidando das situações práticas dentro dessa igreja local, ok? O nível de responsabilidade que cada um assume em relação à congregação, em relação às almas que estão sendo ali cuidadas, tá? Os diáconos, como foi falado aqui já, estou na página 66. Associados aos presbíteros havia um número de obreiros ajudantes chamado diáconos, do grego diáconos, ministro ou servo, e diaconisas, cujo trabalho parece geralmente ter sido de visitar de casa em casa e exercer o ministério prático entre os pobres e necessitados. Os diáconos ajudavam os anciãos na celebração da ceia do Senhor. E você tem, em F.F. Bruce, ele comunica de uma forma muito prática o funcionamento desta dinâmica, tá certo, dos cargos dentro do Novo Testamento. Então você coloca, por exemplo, um apóstolo, Paulo, exercendo aí o seu apostolado, né, o seu chamado, chega para trabalhar em determinado lugar, tá certo? Quando ele chega, num primeiro momento, ele visitava a sinagoga. Quando ele visita a sinagoga e prega Cristo através do Antigo Testamento, haverão conflitos ali, onde uma maioria, muitas das vezes, rejeita aquela pregação, mas uma minoria adere, concorda com a mensagem e tem a coragem de se manifestar e se opor àqueles demais que rejeitam a pregação. Tendo eles essa coragem de manifestar a sua concordância com a pregação, são expulsos da sinagoga. Tendo sido expulsos da sinagoga, são pessoas que vão se agregar ao apóstolo Paulo e são conhecedoras do Antigo Testamento, ok? Então, a partir destes que são expulsos da sinagoga e que se agregam ao apóstolo Paulo, você terá a possibilidade de formar o presbitério da igreja local, a partir desses anciãos, tá? Então, o presbitério da igreja local, dentre os presbíteros, um será o supervisor, então é colocado ali como pastor, dentre eles, tá? Então é supervisor. Os demais estão ali exercendo o presbitério, ensinando tanto aqueles que vieram da sinagoga junto com eles, quanto outros que serão colocados sob a supervisão deles, sob a confiança deles, que serão os gentios. Paulo, depois de ser expulso da sinagoga, pregava aos gentios. Quando ele prega aos gentios, ele está lidando com pessoas que não tinham nenhum conhecimento da lei de Deus, nenhum conhecimento da Sagrada Escritura, zero conhecimento.
Muitas das vezes a pregação feita aos gentios é antecedida por um ato miraculoso. Então Paulo, através do poder de Deus, exerce um milagre. E esse milagre chama a atenção. E no que chama a atenção ele prega Cristo, para esses que foram atraídos pelo sinal realizado ali por esse milagre. Esses que aderem a Cristo sem ter qualquer tipo de base de conhecimento são entregues ao presbitério. E o presbitério tem toda uma base veterotestamentária e foram devidamente treinados pelo apóstolo Paulo, foram ensinados, foi apresentado a eles todas as evidências da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento. E a partir daí eles vão ensinar. Então, eles vão ensinando acerca de Cristo, acerca do Antigo Testamento, para todos estes. E Paulo, no exercício das suas atividades, cuidando desta igreja local que nasceu, vai produzindo o Novo Testamento. O Novo Testamento começa pelas cartas, tá? Talvez primeira de Gálatas ou primeira de Tessalonicenses. Tem uma disputa entre elas. Eu acredito que primeira foi Gálatas. Gálatas teria sido de 49 da era cristã, ok? Então você tem aí as cartas de Paulo, que são os primeiros textos do Novo Testamento que começam a circular e são o primeiro elemento textual fora da antiga aliança. Texto do Novo Testamento, que está sendo iniciado aqui a partir das situações da vivência dessas igrejas locais que nasceram. Então, juntamente com o Novo Testamento, viram depois os evangelhos, que é a reunião do ensino daqueles apóstolos ou de pessoas que seguiam os apóstolos e que estão coletando todo esse material que é advindo do trabalho de ensino desses que eram testemunhas oculares, tá? Então, a tradição diz que João Marcos acompanhou Pedro e Pedro, tendo ensinado, foi base para a construção do Evangelho de Marcos, tá? Lucas, como ele mesmo disse, fez uma pesquisa junto às testemunhas oculares, principalmente Paulo, a quem ele acompanhava, tá? João é a testemunha ocular, então ele não precisa acompanhar ninguém, ele de si mesmo produz seu evangelho, que foi inclusive o último, perto de 100, a ideia cristã já. E Mateus, que também é testemunha ocular, que não precisa de ninguém, ele sozinho consegue produzir o seu evangelho, tá? Então, a partir desses evangelhos produzidos pelo ensino desses apóstolos, os discípulos das igrejas nas quais eles estavam coletaram seu ensino. A coleta desses ensinos produz o texto. O texto é referenciado por esses apóstolos. Eles assinam embaixo dessa produção textual, ok? Essa produção textual será preservada pelas igrejas. As igrejas que estão ao lado copiam essa produção textual. Então ela começa agora a ter popularidade, começa agora a circular pelas igrejas, ok? Então você tem aí o ensino acerca do Senhor Jesus Cristo, extraído do Antigo Testamento, somado a os primeiros elementos textuais do Novo Testamento, cartas e evangelhos, Atos, posteriormente Lucas produz Atos e futuramente Apocalipse a partir da revelação do apóstolo João, tá? Então com isso você tem a dinâmica, tá certo? De como o Novo Testamento vai se formando, tá? O exercício do apostolado de Paulo, o surgimento do presbitério, o surgimento do pastorado, que é esses dentre os presbíteros eleito como supervisor, os bispos, né, que é tido como intercambiável aqui no material, F.F. Bruce coloca como sendo aqueles que sob a confiança do apóstolo Paulo, tá certo? Sob a autoridade do apóstolo Paulo, faziam uma supervisão sobre um campo maior de igrejas, tá? Então eram enviados pelo apóstolo Paulo para conferir nessas congregações se tudo estava indo bem, se tudo estava organizado de uma forma correta, se a doutrina estava sendo pregada de uma forma correta. Você tem Tiago, por exemplo, Timóteo. Timóteo exerce, tá certo? Esse trabalho de supervisor, tá certo? De episcopos. Silas exerce isso também, ok? Tito exerce isso. Então você tem aqueles que, enviados pelo apóstolo Paulo, passam pelas igrejas que foram fundadas, vendo se tudo está ok. Então Paulo deixa Tito em Creta para organizar tudo aquilo que foi iniciado por ele. Então consagrar presbíteros, eleger pastores para supervisionar as congregações, como está o diaconato, como está a doutrina naquela igreja. Então ele é um supervisor de igrejas. Ele vai itinerante, passando de igreja em igreja, organizando toda a situação, ok?
mas por outro lado, ele não tem autoridade superior a eles, porque para que Timóteo viesse a ser consagrado, ele foi consagrado pelas mãos dos presbíteros. Então alguém pode dizer, ele está acima dos pastores e presbíteros. Tá, mas para que ele fosse consagrado, os presbíteros o consagraram. Então você tem essa situação na qual o que importa mais não é essa questão de superioridade, o que importa mais é a questão de responsabilidade. O Senhor Jesus Cristo deixou isso muito claro para os apóstolos enquanto eles estavam discutindo quem era o maior. Aí Cristo põe uma criança no meio deles. Se vocês não se tornarem como essa criança, não poderão entrar no reino de Deus. Ok? Então você tem essa situação na qual toda essa visão de superioridade entre um e outro não faz sentido diante de Cristo Jesus, diante do Evangelho de Cristo Jesus. O que faz sentido é a noção de responsabilidade. Veja só, diáconos, como ele diz aqui, associados aos presbíteros, havia um número de obreiros, ajudantes chamados de diáconos. Aí, conforme a eleição que a gente viu em Atos dos Apóstolos, as qualificações eram muito sérias para que esses homens fossem consagrados ao diaconato, e o exercício do diaconato tornava viável a pregação do evangelho, porque sem eles a igreja rapidamente entraria em convulsão, em confusão, devido a desentendimentos com relação à distribuição das ajudas que eram dadas, tá? E organizando a liturgia do culto, para que o culto tivesse um andamento correto e não houvesse nenhum impedimento à pregação da palavra de Deus, ao ensino das Sagradas Escrituras.